Fala aí, quarentenados, estamos aqui mais uma vez nessa série de geoaulas online e pela primeira vez estaremos falando um pouquinho nesta aula, que seria a quinta aula da série e será a primeira aula voltada mais especificamente para os alunos do ensino médio, os alunos do terceiro módulo da modalidade de educação de jovens e adultos, a NEJA. Então, nós vamos relembrar um pouquinho o que estávamos falando antes das aulas serem interrompidas, fazendo aí um apanhado com algumas coisas importantes para nós relembrarmos aqui, reforçar um pouquinho com mais pesquisas, mais leitura, e acredito que vai ser um momento interessante para a gente. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo chamado de Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um processo mundial, hoje, porém ele é um processo que se iniciou na Europa há quase 300 anos atrás. Nós estamos falando de meados do século XVIII até por volta de meados do século XIX, ali na Inglaterra, nós tivemos a primeira fase do processo chamado de Revolução Industrial. Lembrando que esse processo é um processo em que houve um grande avanço tecnológico, quando o ser humano pela primeira vez conseguiu substituir completamente a força humana, a força da tração animal, pela queima de um determinado combustível ou pelo uso de uma determinada fonte de energia para gerar movimento e assim aumentar em muito a produtividade da fabricação das coisas, da transformação. E aí nós estamos falando da Inglaterra nos séculos 18 e 19, que foi o primeiro país que deu ali impulso a essa primeira fase desse processo, que depois se espalhou por vários países da Europa e hoje alcança muitos países no mundo. É lógico, nós temos que também levar em consideração que existem países hoje ainda que pouco avançaram tecnologicamente devido à desigualdade que nós temos no mundo e que ainda não passaram por todas essas fases. Há países ainda hoje, século XXI, que ainda tem a sua economia essencialmente primária, essencialmente agrícola, agropecuária, essencialmente mineradora, e o setor de transformação ainda não se desenvolveu. Mas, falando de Revolução Industrial, a Inglaterra foi o precursor desse processo. Isso lá entre os séculos 18 e 19, quando houve ali a invenção, da máquina a vapor, que foi aperfeiçoada por James Watt. E essa máquina a vapor era uma máquina que utilizava como fonte de energia, como combustível, o mineral chamado carvão mineral, um combustível fóssil chamado carvão mineral. E essa máquina a vapor ela foi utilizada amplamente na indústria têxtil e posteriormente foi usada também na metalurgia e usada sobretudo após ali o desenvolvimento das locomotivas a vapor, da malha ferroviária, que foi um dos primeiros meios de transporte a receber essa grande inovação tecnológica, que são os motores de combustão. Bom, esse processo ele se inicia na Europa, num momento em que houve grandes transformações tanto tecnológicas quanto políticas naquele continente, e ele também vai ter uma segunda fase que vai se iniciar ali no final do século XIX, início do século XX, até aproximadamente meados do século XX. A fase ela foi marcada pelo desenvolvimento de uma nova tecnologia de motores, que são chamados de motores de combustão interna ou motores a explosão, que são os motores até hoje amplamente utilizados nos automóveis, que são movidos por combustíveis, principalmente aí pelos derivados do petróleo, como o querosene, que é o combustível de aviões, o diesel dos motores de veículos pesados e a gasolina, que é amplamente utilizada sobretudo em veículos de passeio, motocicletas, entre outros. Essa segunda fase da Revolução Industrial ela vai começar nos Estados Unidos da América, embora não tenham sido eles os inventores do motor de combustão externa, ou do motor a explosão. Eles foram que empregaram amplamente essa tecnologia no setor automobilístico, no setor automotivo. E esse combustível, no caso esses combustíveis, são derivados sobretudo do petróleo. Hoje em dia os carros,
com motores a explosão também utilizam, né, o etanol, que é um biocombustível, utilizam o gás natural veicular, o GNV, e utilizam outros combustíveis, mas naquela época, sobretudo, era a gasolina, o diesel e o querosene. A segunda fase da Revolução Industrial, ela vai fazer com que a produtividade aumente consideravelmente. Nós vamos entrar numa etapa aí, né, de um processo, um sistema produtivo chamado de Fordismo, que era a produção em massa, a produção em larga escala, também a adoção das linhas de montagem nas fábricas, o chamado Taylorismo. Nós temos aí também a terceira fase da Revolução Industrial, que é a fase técnico-científica informacional, a fase do desenvolvimento, né, dos computadores, da internet, né, do desenvolvimento das grandes redes de informação, né, das tecnologias de informação e comunicação. Esse mundo mais tecnologicamente globalizado que nós conhecemos é fruto da terceira fase da Revolução Industrial, que vai começar a partir de meados do século XX, né, sobretudo a partir da década de 1970, lá no Japão, que foi o país que mais se destacou pelo uso, né, da informática, pelo uso da robótica, pelo uso das tecnologias de informação e comunicação na produção industrial. E aí nós vamos inaugurar um sistema produtivo, né, que é chamado de Toyotismo, que seria o sistema de produção flexível, no qual, pelo fato das máquinas serem automatizadas, né, a linha de montagem ser informatizada, existe a possibilidade de maior flexibilização também dos produtos, né, a chamada customização, e não há necessidade de produção em grande escala, há uma redução dos estoques, né, existe uma produção chamada just in time, é uma produção que só acontece somente no tempo, né? Nós estamos vendo fábricas aí paradas e muita gente preocupada com a questão dos estoques acabarem, né? Porém, as fábricas de alta tecnologia, elas trabalham por demanda, elas não produzem uma grande quantidade de produtos para ficar guardados em estoques e pela grande produção saírem mais baratos, como era o caso da segunda fase das fábricas fordistas, né, do sistema rígido de produção industrial. Então, hoje, né, no século XXI, nós estamos em 2020, estamos ainda nessa terceira fase da Revolução Industrial. A cada dia que passa, novas tecnologias, né, sobretudo, né, da informação são desenvolvidas. Nós temos aí, né, a internet difundida pelo mundo, nós temos depois a invenção dos smartphones, dos telefones inteligentes, também das TVs inteligentes. Nós temos aí a invenção, né, dos notebooks, tablets, né, e dispositivos móveis, que na verdade são pequenos computadores, e também eles são adicionados aí nos carros, são adicionados em outros eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Porém, agora nós estamos percebendo, né, o surgimento de uma quarta fase da Revolução Industrial. Essa fase ainda está em início, né, e ela é marcada sobretudo pela biotecnologia, né, pela nano e picotecnologia, que é a tecnologia que trabalha numa escala muito pequena. E nós temos aí, sobretudo, essas pesquisas que envolvem a biomedicina, que envolvem a manipulação genética das espécies para aumentar a produtividade, né, agrícola ou também pecuária. Existe também o esforço para se desenvolver cura de doenças, né? Nós estamos na pandemia, né, do coronavírus, muitas pessoas aí se perguntando se esse vírus não teria sido criado, não teria sido desenvolvido, né, pelo ser humano como uma arma biológica. E a quarta revolução industrial é a fase em que essas coisas estão acontecendo. Por isso é tão difícil nós compreendermos, é um pouco confuso ainda, né? Nós tivemos um mapeamento do genoma humano, né, que foi feito por um computador ao longo de vários meses, né, de cálculos, e espera-se assim manipular, né, a vida, né? Enquanto a primeira fase da Revolução Industrial foi fazer com que motores pudessem mover máquinas autônomas, depois tivemos a segunda fase em que isso teve uma autonomia maior. Na terceira fase as máquinas já eram informatizadas, robotizadas, a linha de montagem já era meio que automática, os robôs faziam um trabalho para o ser humano. E agora na quarta fase o ser humano ele está, né, de certa forma buscando uma fusão com a máquina, né? O ser humano
né, fazendo órgãos biônicos, né, próteses, a expectativa de se criarem nanorobôs capazes de serem injetados nas nossas veias e ali tá desobstruindo ou fazendo outro tipo, né, de tratamento médico com a biotecnologia. Clones, os transgênicos, em diversas outras tecnologias aí, como a criogenia, estudos aí que tentam trabalhar com a biotecnologia e a robótica e a informática, né, também ali aliadas, né? Lembrando que com isso, com essa nanotecnologia, há aí a tentativa de desenvolvimento de novos combustíveis, né? Na terceira fase da Revolução Industrial, nós tivemos ali, né, uma diversificação muito grande de combustíveis, não ficamos presos apenas aos combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo e o gás natural, mas também tivemos, né, ali o uso de biocombustíveis como o etanol, o biodiesel, né, a energia nuclear, as hidroelétricas, né, no caso do Brasil, um dos países que tem, né, grande quantidade de energia produzida a partir de hidrelétricas. E agora na quarta revolução industrial, a tentativa é se desenvolver novas tecnologias aí mais eficazes, tecnologias aí renováveis, tecnologias que possam substituir esses combustíveis fósseis que nós sabemos que são finitos, né? E é uma tentativa do homem de garantir ali a sua autonomia energética. Então essas 4 fases da Revolução Industrial, elas formam um processo que começou lá no século XVIII, né, e se estende até hoje, e a expectativa é que nas próximas décadas a gente possa aí estar vendo, né, experimentando tecnologias realmente assim, difíceis de você achar que sejam possíveis hoje. Muita coisa que era considerada ficção científica no passado, hoje já se torna viável. E aí nós temos aí possibilidades muito grandes, né, ainda de desenvolvimento, e aguardamos ansiosos aí, né, no caso da nossa quarentena, que essas vacinas, né, para o Covid-19 sejam desenvolvidas, mas não só isso, que o homem possa conseguir, né, desenvolver mais rapidamente tecnologias a fim de evitar doenças, evitar pandemias, evitar essa insegurança biológica que nós estamos no planeta. Bom, próxima aula a gente fala um pouquinho mais, hoje é só até aqui. Que vocês tenham aí uma boa semana, que Deus os abençoe e obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida deixa nos comentários aí e a gente vai interagir um pouquinho. Um abraço.